O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos dá a ocasião de nós mais uma vez abrirmos os nossos olhos para aquilo que verdadeiramente importa. Existem, meus santos, vários graus de cegueira, mas existe uma cegueira espiritual que toca a grandíssima maioria dos cristãos, dos católicos, que é deixar-se seduzir de tal maneira pelas coisas do mundo. E quando aqui eu estou me referindo nesta expressão, quando eu falo coisas do mundo, eu estou falando de coisas boas, mas coisas do mundo, coisas que vão passar. Eu não estou falando de pecados, eu estou falando de coisas boas criadas para este mundo, mas que são passageiras. Pois bem, existe uma tentação no coração do cristão de se deixar seduzir por essas realidades, por se deixar seduzir de tal maneira por essas realidades, que ele se esquece do que verdadeiramente importa. Então é claro que nós aqui estamos falando no segundo grau, isto é, o primeiro grau de desapego que o cristão é chamado a fazer é o desapego dos pecados. Então ele se desapega daquilo que o afasta de Deus. Mas não é apenas isso, não é apenas esse desapego. O primeiro tipo de cegueira, nós poderíamos usar essa terminologia, é aquele que nos impede de ver que o pecado é mau, que o pecado nos destrói, que o pecado é o caminho da condenação. E é importante que sejamos curados desta cegueira, mas ela não é a única. Além dessa cegueira que faz com que o cristão não veja o pecado como tal, acredito que muitos aqui já vemos o pecado como mal,
como não desejável, mas existe uma outra cegueira, um outro tipo de cegueira, e este outro tipo é mais sutil, e é tão perigoso quanto, se não mais, porque enquanto o pecado mortal, ele é mais fácil de ser percebido como pecado mortal, e isso de alguma maneira nos obriga mais fortemente a nós cristãos católicos a romper com o pecado mortal. Essas outras seduções, elas são mais sutis, por isso que elas podem passar despercebidas e a pessoa achar que não é cega, que ela não está vendo, que ela não tem uma deficiência nos seus olhos espirituais, quando na verdade ela tem. Então, vamos aqui, voltando aqui à afirmação primeira, existe um tipo de cegueira que toca a grande maioria dos cristãos, dos católicos, que é, ele não vê o que verdadeiramente importa. Então, meus santos, no início dessa homilia, você já deve ter no coração, já convido você a ter no coração esta súplica de dizer: meu Deus, aumenta a minha fé, que quando a sua fé for aumentada, quanto mais fé você tiver, com mais clareza você verá o que verdadeiramente importa, aquilo pelo qual você deve batalhar, aquilo que você deve buscar, aquilo pelo qual você deve até sofrer. Pois bem, então suplicar a Deus esta graça: Senhor, aumenta a minha fé. Então vamos, a partir desse contexto, vamos lançar o nosso olhar sobre o Evangelho de hoje. Diz que existia, primeiro, que Jesus, o seu ministério estava grandíssimo, né? Diz que a notícia se espalhou. Notícia de quê? De que ele havia expulsado o demônio na sinagoga, havia curado a sogra de Pedro e tinha curado o leproso. Pois bem, essas notícias se espalharam, de modo que reuniram-se tantas pessoas que não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus ali pregando a palavra, e a cidade, né, todo mundo ali à porta da casa onde Jesus estava. E diz então que um paralítico foi levado pelos seus amigos para a presença de Jesus. Eles queriam colocar aquele paralítico diante de Nosso Senhor. E eu pergunto a vocês, meus santos, o que é que eles queriam? O que é que aqueles amigos queriam levando aquele paralítico? E o que é que aquele paralítico queria sendo levado pelos seus amigos? Ele queria ser curado da sua paralisia. Era óbvio. Ele viu que o endemoniado ficou bom. Ele viu que a mulher doente ficou sadia. Ele viu que o leproso foi purificado. Então, ele queria também voltar a andar. E algo muito lícito, nada de inadequado nisso daí. E era uma vontade forte, era uma vontade grande dele e dos amigos, porque não conseguindo entrar e colocar aquele paralítico na presença de Nosso Senhor, eles foram pelo telhado, fizeram uma abertura bem acima de onde Jesus estava. Vocês podem imaginar aqui a dificuldade e até mesmo o perigo de aquele paralítico cair e ficar pior do que já estava. Mas o levaram e o puseram diante de Nosso Senhor. Então eles tinham fé de que Jesus poderia fazer aquilo. Eles tinham fé que Jesus poderia curá-lo, tanto os amigos como provavelmente o paralítico também. Foi um ato de fé. E diz aqui: quando Jesus viu a fé daqueles homens, Jesus então deu o que tinha de melhor. Mas
Meus santos, não deixemos de perceber, provavelmente Jesus decepcionou aqueles homens, porque eles colocaram o paralítico lá e Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas eles não tinham ido ali para ter os pecados perdoados. Eles tinham ido ali, eles levaram aquele paralítico para que ele fosse curado daquela paralisia, daquele problema deste mundo. E Jesus, sabendo o que é verdadeiramente o mais importante, Jesus deu o que ele mais precisava e não aquilo que ele pedia. Aqui, meus santos, já deve nos iluminar também o que muitas vezes acontece na nossa oração. Nós pedimos a Deus uma coisa e Deus nos dá outra, não porque seja uma graça menor, porque Deus é generoso, Deus é bom, Deus é cheio de compaixão, mas Deus nos dá aquilo que nos é muito mais útil. É verdade? Vocês vão dizer: mas padre, mas o paralítico depois ele foi curado. Foi, mas ele foi curado porque Jesus queria curar a incredulidade dos fariseus, que começavam a pensar: quem é que pode perdoar os pecados senão Deus? Ele está blasfemando. Então Jesus diz: então, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para casa. Mas esta cura física que Jesus realiza é apenas para também mostrar aos fariseus que ele tem o poder de perdoar os pecados, e de que este, meus santos, esta é a maior graça. Isto é infinitamente mais importante. Santo Tomás de Aquino tem uma frase muito conhecida dele, que ele diz que perdoar os pecados é algo muito maior do que a criação do céu e da terra. Isto é, o que acontece ali no confessionário, numa alma, é algo infinitamente maior do que quando Deus criou o céu, a terra e tudo que existe, do que toda essa imensidão que nós contemplamos. Por quê? Porque o céu e a terra passarão, mas a graça de Deus não passa. Uma alma salva estará diante de Deus por toda a eternidade. Então aqui, meus santos, nós precisamos então, lembra da súplica que eu pedi que vocês fizessem no início da homilia? Aqui nós precisamos de ter fé. Meu Deus, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé para que eu veja o que verdadeiramente importa. Meus santos, se você que está em casa, acompanhando pelas redes sociais, se você olha para a sua alma e diz: eu estou em pecado, eu preciso receber o perdão de Deus, eu preciso me confessar, meu santinho, minha santinha, você deve ir à procura de um sacerdote. Ah, padre, mas é tão difícil encontrar. Mas, meu santo, você está procurando o perdão dos seus pecados, de modo que todo sacrifício vale a pena. Vá então a uma paróquia, a outra paróquia ou a outra paróquia, mas procure um sacerdote, confesse os seus pecados, porque é o que verdadeiramente importa. Porque uma vez a sua alma em estado de graça, você não só você entra novamente no caminho da salvação, como você pode receber todas as outras graças que concorrem para a sua salvação. Dentre elas, a principal, a Eucaristia. Você pode então receber adequadamente, devidamente a Eucaristia. Você que está aqui na igreja, se você
olha para o seu coração e diz: eu estou em pecado, eu preciso me confessar. Já faz muito tempo que eu não me confesso, já faz muito tempo que eu não recebo a Eucaristia, então eu preciso. Está aqui, a fila está aqui, do meu lado esquerdo. Você vá para a fila, vá se confessar. Tem um padre lá atendendo confissão. Vá se confessar. Por quê? Porque a confissão, o perdão dos pecados é uma graça maravilhosa que Deus quer nos oferecer, mas que Deus espera a nossa colaboração. Ah, padre, mas eu não sei se eu tenho ainda um arrependimento completo. Mas eu pergunto a você, meu santo, você quer viver no pecado? É isso mesmo? Você diz assim: não, eu quero viver no pecado e eu quero no final da minha vida ir para o inferno. É isso que eu quero para mim. É isso que você quer para você? Provavelmente você vai dizer: não é isso o que eu quero, mas o meu arrependimento ainda é fraco. Pois bem, então vá se confessar e diga, já antes mesmo de se colocar aos pés do sacerdote: meu Deus, concede-me a graça de um arrependimento maior. Eu estou arrependido, mas eu quero me arrepender ainda mais. Eu não quero, Senhor, eu não quero te ofender a cada dia. Eu não quero, Senhor, novamente cuspir no teu rosto. Eu não quero novamente te crucificar. Eu não quero, Senhor, ir para o inferno. Mas eu ainda, Senhor, não quero suficientemente. Eu quero, mas o meu querer é fraco. Eu creio, mas a minha fé é pequena. Aumentai o meu amor, aumentai o meu arrependimento, aumentai a minha fé. Então nós precisamos, meus santos, crescer nesta fé para saber que aquilo que Jesus Cristo deixou para nós na igreja é algo maravilhoso e que nós católicos nem sempre damos o valor devido. Jesus, diante de todo aquele esforço daquele paralítico, ele diz: os teus pecados estão perdoados. Meus irmãos, às vezes nós ligamos a televisão, nós vemos, às vezes até mesmo cristãos católicos, que supervalorizam, que colocam em primeiro lugar as graças temporais, e até mesmo vão à igreja procurando graças temporais. Estão com um problema, uma doença, estão com um problema financeiro, e aí vão à igreja, querem um casamento, sei lá, qual é a graça material, graça criada. A pessoa vai para a igreja pedindo isso, e nosso Senhor, misericordiosamente, Ele acolhe as nossas súplicas. Mas nós temos necessidades muito maiores e nem nos damos conta de apresentar diante de Deus. Às vezes um coração tão duro, tão pouco generoso para com Deus, às vezes numa vida de desperdício de tantas graças. Isto é, você percebe que você tem vivido e tem desperdiçado as graças de Deus na sua vida, e você não tem se transformado, e quando você vai à igreja, é para pedir uma graça material. Meus irmãos, nós precisamos crescer na fé, nós precisamos abrir os nossos olhos para aquilo que verdadeiramente importa. Era importante para o paralítico andar? Era, mas era o mais importante? Nem de longe. O mais importante foi aquilo que Jesus primeiramente deu: filho, os teus pecados estão perdoados. Meus santos, que nós hoje, nessa sexta-feira, nós peçamos a Deus que Ele aumente a nossa fé, e aumentando a nossa fé, nos abra os nossos olhos para duas riquezas que nós temos na igreja. Nós temos muitas outras riquezas, tá? Mas duas riquezas que nós temos na igreja, e que isso, uma pessoa que crê nessas duas riquezas e sabe que elas são riquezas imensas, nunca abandonaria
a igreja, nunca se tornaria um cristão que não fosse católico, nem abandonar o cristianismo. A confissão e a Eucaristia. Que maravilha! Nós deveríamos acordar a cada dia e dizer: Senhor, eu te agradeço, porque eu posso no sacramento da confissão receber novamente aquelas graças que me foram dadas na cruz, aquela graça que me foi dada pela primeira vez no meu batismo. Eu posso ali na confissão ser novamente lavado e perdoado de todos os meus pecados, e eu posso a cada dia, Senhor, ir à igreja e receber-te na Eucaristia, receber Deus. Meus santos, nunca será muito sobre isso meditar, porque nós nunca neste mundo, nem no céu, nós compreenderemos o que é receber Jesus na Eucaristia, o que é poder, o que é uma criatura abrir a boca, dizer amém e receber Deus, aquele que tudo contém, está contido na nossa boca. Amém, e eu recebo Deus inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. O que é uma alma em pecado mortal, em estado de inimizade, que se naquele momento morresse, para o inferno iria, quando ela se coloca, quando ela confessa os seus pecados, e ela debaixo da mão do sacerdote, ela ouve aquelas palavras: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquela pessoa que estava com a alma em inimizade, com a alma em trevas, que era propriedade de Satanás, ela volta, ela é novamente readquirida, ela é novamente redimida, ela volta a ser novamente propriedade de nosso Senhor. Nós não temos ideia do que isso significa, então meditemos sobre isso, peçamos a Deus: meu Deus, aumenta a minha fé, dá-me, meu Deus, cada vez mais uma fé católica, para que eu ame cada vez mais estas graças que me são concedidas, para que eu receba cada vez mais com devoção e piedade, para que eu me prepare cada vez mais, mas me preparar bem, direitinho, para a minha confissão, e entre na fila da comunhão com toda alegria e gratidão por poder receber Jesus Cristo. Que hoje, meus santos, peçamos a Deus que cure não uma paralisia, não uma cegueira meramente humana, mas que Ele abra os nossos olhos para o valor e a riqueza das realidades espirituais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.